Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá, bem-vindo ao programa A Esperança. Na semana passada começámos a falar sobre falhas. Não das falhas dos outros, mas sobre as nossas próprias falhas. Seja por palavras ou por ações, todos já falhamos e a verdade é que continuamos suscetíveis a falhar. Pois não se trata de um problema para o qual possamos simplesmente tomar um remédio e de repente tudo fica resolvido. Percebemos por isso que é importante aprendermos a lidar de forma correta com os nossos erros, a fim de minimizarmos os seus danos e consequências. E falámos de duas dicas fundamentais para lidar de forma certa com os seus erros e falhas. A número 1 foi: se errou, reconheça o seu erro, não minimize nem ignore a situação ao falhar, assuma e reconheça o seu erro. E a número 2 foi: se errou, peça perdão a Deus e aos outros. Pedir perdão é um dos hábitos mais saudáveis e benéficos que podemos desenvolver na vida. Mas hoje, trago-lhe mais 2 conselhos importantes a acrescentar a estes. E o primeiro é: se errou, não se condene. E isto é importante porque muitas pessoas há que, conscientes do seu erro, acabam por ficar presas à culpa e à condenação. Mas saiba que uma coisa é o reconhecimento e arrependimento ao qual a Bíblia nos encoraja. Outra coisa bem diferente é a autocondenação, pois uma leva a uma mudança positiva, mas a outra leva à destruição. E segundo a Bíblia, nós não temos o direito nem as condições para nos julgarmos a nós mesmos ou aos outros. Apenas Deus, que é o justo juiz, tem esse direito. E sabe o que Deus tem decidido fazer a nosso respeito? A respeito das nossas falhas? Exatamente o mesmo que Ele fez com aquela mulher que foi levada até Jesus, quando apanhada em adultério. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Está escrito em João 3,17 que Jesus veio não para nos condenar, mas para nos salvar. E se Deus, que tem todo o direito de nos condenar, escolhe nos perdoar, quem somos nós ou os outros para condenar? Por muito difícil que seja lidar com os erros que já cometeu, lembre-se que nem Deus o quer condenar. Então, se já se arrependeu dos seus erros, aceite agora viver no perdão de Deus, pois está escrito em Isaías 55:7 que o ímpio abandona o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E Deus diz ainda em Isaías 43:25, sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões e por amor de mim que não se lembra mais dos seus pecados. Então, se errou, não se condene. Em segundo lugar, se errou, procure restituir o dano causado. Sim, procure fazer o que estiver ao seu alcance para restaurar o mal que possa ter causado aos outros. Por exemplo, se usou palavras ofensivas que fizeram com que alguém se sentisse desrespeitado ou desvalorizado, faça agora o oposto. Procure dizer palavras que ajudem a restaurar a autoimagem e sentido de valorização na vida dessa pessoa a quem magoou. Ou se foi incompreensivo e ignorou as necessidades do outro, procure agora fazer algo para ajudar essa pessoa, demonstrando que está atento e preocupado com ela. Restituir o mal que causamos aos outros é fundamental no processo de restaurar os relacionamentos, seja na família, seja com outros à nossa volta. Mas, infelizmente, muitos esquecem este aspecto tão importante no que diz respeito aos seus erros.
julgam que pedir perdão é mais do que suficiente. Claro que pedir perdão é fundamental, mas este é também um passo bastante importante, pois ele é o que normalmente prova aos outros se as nossas intenções de arrependimento foram reais ou não, se houve um arrependimento genuíno ou não. Em Lucas capítulo 19, diz que certo dia um homem que havia enganado algumas pessoas, ao encontrar-se com Jesus, ele arrependeu-se de tais atos. Mas ao reconhecer o seu erro, esse homem compreendeu também a necessidade de restituir aos outros o mal que lhes havia causado. Então decidiu devolver o dinheiro que lhes havia roubado e até acrescentar um pouco mais para compensar os danos causados. Restituir o dano é isto mesmo. É irmos para além das nossas palavras e demonstrarmos pelas nossas ações benéficas que o nosso arrependimento é genuíno e que queremos mesmo o bem do outro. É exteriorizar a mudança que ocorre no nosso interior, ato ao qual a Bíblia chama de dar frutos de arrependimento. E que de facto assim seja. Que os outros possam ver em nós mais do que as palavras de arrependimento, mas sim os atos, os frutos de arrependimento. Então, não esqueça, falhou, não se condene. Siga em frente na vida demonstrando os tais frutos de arrependimento. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Esperamos por si que Deus abençoe a sua vida. Há uma luz, um caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.